Olá, tudo bem? A democracia no Brasil ainda precisa evoluir muito. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu gostaria de pedir que você partilhe este vídeo nas redes sociais, dê o seu like, não se esqueça de ativar as notificações se não o fez ainda e se não subscreveu o canal, subscreva. Mas vamos então ao tema de hoje. Por que é que eu digo que a democracia no Brasil precisa de evoluir muito? Porque acontecem algumas coisas no Brasil que são inaceitáveis em democracia. Por exemplo, hoje está a decorrer um debate sobre a reforma da Previdência. Há partidos que são 100% favoráveis à reforma, há partidos que são 100% contrários a reformas, há partidos onde há uma divisão, são parcialmente favoráveis, parcialmente contra, são favoráveis em alguns pontos, contrários em outros pontos. Enfim, existe uma multiplicidade de opiniões. Dentro do Parlamento não existe, como é normal em democracia, uma unanimidade. E o que é que está a acontecer nos mídias e que aqui na Europa seria um escândalo totalmente inaceitável? É que, por exemplo, a Globo, que é um canal que eu acompanho, um canal que eu gosto muito, de um modo geral, acho que ele se apresenta de uma forma relativamente isenta. Eu, ao contrário da campanha que existe hoje na internet contra a Globo, eu considero que a Globo é de longe o melhor canal de notícias, o melhor canal de televisão que tem no Brasil e um dos melhores do mundo, não tem em relação a isso dúvida nenhuma. No entanto, tenho aqui uma crítica muito forte a fazer à Globo. E essa crítica é o seguinte: em relação à reforma da Previdência, e provavelmente já terá acontecido em relação a outros temas, a Globo claramente toma partido. Como? Promovendo debates, e aqui debates claramente tem que ser posto entre aspas, porque não existe debate sem contraditório. Nesses debates, em todos que eu assisti até hoje, tanto que eu deixei de assistir, quando eu vejo a apresentação dos convidados, eu pura e simplesmente não quero ouvir mais, porque eu já sei o que eles pensam, porque todos, sem exceção, são pessoas que defendem a reforma da Previdência. E o que é que acontece? Vamos supor que a reforma da Previdência fosse realmente algo essencial no Brasil, algo que o Brasil tivesse a mais absoluta necessidade de fazer. Ainda assim não seria aceitável. Em democracia não se pode manipular a opinião pública dessa forma. Nem em democracia tem que haver sempre lugar para o contraditório. Tem sempre que haver lugar para que a outra parte possa dizer porquê que é contra, quais são os seus argumentos. Porque democracia, como o próprio nome diz, é o poder do povo. Portanto, não se pode manipular o povo dessa maneira. O povo tem o direito de saber se está a defender algo que é do seu interesse ou não. E o povo nunca pode fazer isso de uma forma esclarecida, se lhes for dado a observar apenas um dos lados, apenas um dos pontos de vista. Porque, como eu digo, por mais que esse ponto de vista seja o certo, por mais do que esse ponto de vista seja essencial. Porque, vamos supor que a reforma da Previdência que vier a resultar disto dê um mau resultado, gere consequências nefastas para a população. Os mídias sociais, os mídias tradicionais têm que ser responsabilizados, mas mais do que isso, eu digo até os próprios partidos que são contrários à reforma têm que ser responsabilizados, porque eu acho inadmissível que os partidos que são contra a reforma não se indignem, não apareçam a falar contra a posição que os mídias têm tomado. E se em relação ao caso da Globo, isso já é escandaloso quanto a mim, não tem relação a isso a mais pequena dúvida, isso seria totalmente inaceitável na Europa. Eu não consigo sequer admitir que isso aqui na Europa se pudesse acontecer. A Rádio Jovem Pan ainda vai além. Ela promove, pessoalmente, não é uma campanha paga pelo governo, foi a própria rádio que resolveu fazer uma campanha tão escandalosa de defesa da reforma, que ela apela às pessoas que ouvem para mandar vídeos e mandar depoimentos para a rádio, mas só dos que forem favoráveis.
Quem mandar vídeo, quem se atrever, entre aspas, a mandar um vídeo contrário à reforma, será descartado. Ela deixa isso claro, porque ela diz, se você é favorável à reforma, manda os vídeos. Portanto, quem for contrário, não mande, porque nós não vamos aceitar. E tal como acontece na Globo, todos os seus comentadores, todas as pessoas que são chamadas a intervir no programa, são pessoas que defendem a reforma da Previdência. Isto é um escândalo. Isso em qualquer democracia do mundo seria um escândalo totalmente inaceitável. Mas hoje o Brasil está de tal forma polarizado que eu tenho a certeza absoluta que este vídeo, ao ser ouvido por pessoas que defendem a reforma, muitos deles defendem sem conhecer a reforma, porque pura e simplesmente se negam a ouvir a outra parte e depois, se as coisas correrem mal, elas vão dizer que foram enganadas. Não, elas optaram por ser enganadas, porque a partir do momento, porque se por um lado os mídias tomam partido dessa forma clara, por outro lado existe na internet muita gente que se tem posicionado contra, com argumentos que todas as pessoas no Brasil deveriam ter interesse em ouvir. Eu quero saber o que é que pensa quem é contrário a isto para poder formar uma opinião. O que acontece é que a política está de tal forma polarizada que a partir do momento que aquela facção, que aquele grupo político, digamos assim, não quero usar aqui facção porque aqui a facção pode ser conotada de forma negativa, mas o grupo político que defende as ideias daquelas pessoas, elas tendem pura e simplesmente a seguir essas ideias de uma forma cega. Não querem sequer ouvir quem pensa diferente. E quando alguém se atreve, entre aspas, em expressar a sua opinião contrária àquilo, em vez de serem usados argumentos para demonstrar que aquela pessoa está errada, não, ela parte-se imediatamente para o insulto. Agora, qual é o problema em relação às pessoas que acham que sim, que os mídias devem tomar partido porque defendem isso, porque eles estão a tomar partido, evidentemente, daquilo que elas defendem? O que é que vai acontecer quando esses mídias tomarem partido em relação às coisas que são contrárias àquilo que elas defendem? Porque as pessoas não podem ser hipócritas querendo que os mídias tomam sempre partido das suas opiniões. Porque num país de mais de 200 milhões de pessoas, existe evidentemente N opiniões. Até mesmo em relação às pessoas que, de um modo geral, pensam da mesma forma, em relação ao assunto em particular, ela pensa de forma diferente. Então elas vão querer que a televisão se foquem sempre na cabeça deles e tomem sempre partido do seu pensamento. Não pode ser assim. Os mídias sociais têm um papel extremamente importante em democracia e o papel é de informar. E só se informa através do uso do contraditório. O povo só pode ser esclarecido se, mesmo que a televisão, a sua administração, de um modo geral, tenham uma posição, porque as pessoas podem ter a posição, elas não podem usar essa posição para impor as suas ideias ao cidadão. Isso, na Europa, eu estou convencido que levaria, inclusivamente, num caso mais extremo, como está a acontecer no Brasil, a que um canal de televisão pudesse ser cassado a sua licença de funcionamento. Eu não consigo, sinceramente, imaginar que em nenhum país da Europa fosse admissível que um órgão de informação tão importante como um canal de televisão, uma rádio, seja ela qual for, tomem partido de algo de uma forma tão descarada como está a acontecer com os mídias tradicionais no Brasil. Em democracia, isto é inaceitável. Como eu digo, por mais que a reforma da Previdência possa ser a melhor coisa que o Brasil já fez, a coisa mais importante do mundo, não se pode negar ao povo o direito de conhecer todos os pontos de vista. O povo tem direito de saber como pensa quem defende aquela lei, quem é contrário àquela lei. Quando se manipula a população dessa maneira, está-se a assumir uma responsabilidade extremamente grande, porque ninguém é dono da verdade.
por mais que eu tenha certeza que o meu ponto de vista é o melhor, eu posso estar enganado. E se eu estiver enganado e tiver tido esse papel de manipulador das massas, manipulador da opinião pública, eu tenho sim que ser responsabilizado por esses atos. Quando eu digo eu não estou a falar eu pessoalmente, porque eu sou apenas uma voz e tenho o direito à minha voz, tenho o direito à minha opinião, tenho o direito de não ser isento. O que não pode acontecer é com os mídias tradicionais, os canais de televisão e rádio, que entram na casa das pessoas, que se intitulam como órgãos isentos, como uns órgãos que não tomam partido, quando claramente tomam. Eu, como digo, a Globo, de um modo geral, é um canal de televisão que eu gosto de ouvir. De um modo geral, eu acho que a maior parte das críticas que surgem, quer do lado da esquerda e normalmente até mais da parte da esquerda mais radical, da extrema esquerda, quer do lado da direita e aqui também, sobretudo, da extrema direita, as críticas a Globo são extremamente fortes e, no modo geral, extremamente injustas. Em relação a este caso, não. Em relação a este caso, realmente o que a Globo está a fazer é inaceitável. Mas, como disse, em relação à Rádio Jovem Pan, é muito pior. Porque, além de fazer o mesmo que a Globo, promovendo apenas debates, entre aspas, de quem pensa da mesma forma, além de todos os seus comentadores têm forçosamente que ter uma opinião favorável à reforma. Até hoje não ouvi nenhum comentador sequer citar aqueles que são contrários, sequer apresentar os argumentos de quem é contrário à reforma. Isso tem sido pura e simplesmente negado à população. Eu só pude tomar uma posição em relação à reforma e desde já eu quero dizer para quem está no Brasil que eu não tenho absolutamente nenhum interesse pessoal em relação à reforma da Previdência no Brasil. Porque eu vivo em Portugal há muitos anos, eu nunca trabalhei no Brasil, sempre trabalhei em Portugal, não tenho direito a receber qualquer tipo de aposentadoria no Brasil. Portanto, pessoalmente não tenho nenhum interesse em relação a se vai haver reforma, se não vai haver reforma, em que sentido ela vai. Para mim é absolutamente o mesmo. No entanto, eu só pude formar uma opinião esclarecida em relação à reforma quando eu comecei a ver nos mídias e fui à procura das pessoas que pensavam diferente e fui atrás dos argumentos delas. E o que aconteceu é que inicialmente eu defendia também a reforma, eu comecei a compreender que a reforma era realmente essencial, a reforma na Previdência. E quando me deparei com os argumentos de quem se apresentavam contra, eu cruzei as duas informações e cheguei à conclusão do contrário. Ou seja, eu estava, sem saber, a ser manipulado pelos mídias. A minha opinião, e assim como aconteceu comigo, em que a minha opinião, nesse caso, não vai ter absolutamente nenhum valor, porque quem vai decidir isso, aliás, nenhuma pessoa no Brasil, a não ser o facto delas poderem se manifestar publicamente e isso influenciar os deputados, quem vai decidir vão ser os deputados. Portanto, aquilo que eu disser em relação a isso não vai ter nenhuma influência. No entanto, se eu fui manipulado por aqueles que pensam favoravelmente, porque como só ouvia, porque a única voz que chegava era a voz de quem era favorável, eram os argumentos dele, eu formei a opinião com base nisso. Isto está acontecendo de modo geral com a população brasileira. A população brasileira que não vai nas redes sociais, não vai, por exemplo, canais de YouTube, onde surgem as vozes contrárias às reformas para ouvir os argumentos deles, eles formam a opinião com base na informação que lhes chega. Como a informação que lhes chega é toda ela, sem exceção, favorável à reforma, os argumentos são todos, sem exceção, favoráveis à reforma, é claro que a maioria dessas pessoas tendem a ser favoráveis à reforma. Mas elas estão a ser manipuladas, não percebem isso. Como é que se evita isso? E em democracia isso tem obrigatoriamente que acontecer. Promovendo-se debate em que haja contraditório, em que seja ouvida quer quem defende, quer quem é contrário, e as pessoas possam formar a sua opinião conhecendo os argumentos de um lado e do outro. Isto, eu insisto, aqui na Europa seria impensável uma coisa dessas. Eu não consigo imaginar que um canal de televisão, que um canal de rádio
pudesse manter a sua licença de funcionamento, pudesse continuar a se apresentar como um canal isento, tomando partido de uma forma tão descarada. A não ser, evidentemente, que esses canais, isso não acontece, isso não existe, mas admito perfeitamente que possa existir, por exemplo, surgir um canal de rádio ou até um canal de televisão associado a um partido político. Não vejo nada de mal nisso, mas aí as pessoas já sabiam. Atenção, o que você vai ouvir aqui é o ponto de vista desse partido. As pessoas já sabiam a partida que naquele canal não iria haver ou uma posição isenta. Agora, quando se cria um canal globalista que se apresenta como um canal isento, onde o contraditório, e só assim é que se pode falar isenção, havendo debates em que há espaço para o contraditório. Por exemplo, aqui em Portugal tem um programa que faz bastante sucesso, que chama precisamente os prós e os contras, onde sobre os mais diversos assuntos, sobre os assuntos mais polémicos, sobre os assuntos que estão em debate, se vai buscar pessoas que pensam determinada posição e outras que são totalmente contra. Eu tenho a certeza absoluta que se essa discussão tivesse a acontecer aqui em Portugal, onde eu vivo, esse programa já teria promovido um debate desse género, em que se poria do lado as pessoas que defendem a reforma e aqueles que não defendem, e livremente cada um iria poder defender os seus argumentos. E esse programa é, curiosamente, um dos programas de maior audiência da televisão em Portugal, porque as pessoas sentem a necessidade de informação, as pessoas sentem a necessidade de formar a sua opinião ouvindo os dois pontos de vista, porque ninguém forma a sua opinião de uma forma consciente tendo apenas um ponto de vista. E depois o que acontece? Essas pessoas, desculpem, tomam uma posição, manipuladas sem se aperceber que estão a ser manipuladas. Amanhã isto corre mal. Então vai-se dizer que a população foi favorável a isso. Ninguém vai dizer a população foi favorável a isso porque foi manipulado pelos mídias, foi levado pelos mídias a apoiarem algo em que elas não conheciam os fundamentos, não tiveram acesso ao contraditório. Isto é um escândalo e, como eu digo, me espanta muito que os partidos da oposição no Brasil, os partidos que são contrários à reforma, se limitem a apresentar os seus argumentos através de canais de YouTube, através das redes sociais. Era extremamente importante que no Parlamento deputados contrários a isso se manifestassem contra essa posição. E se a democracia no Brasil fosse uma democracia já madura, os próprios partidos, mesmo aqueles que são favoráveis, eu tenho a certeza absoluta que apoiariam essa posição. Porque amanhã os mídias tomam posição de algo que é contrário àqueles que hoje defendem a reforma, tomam outro partido, e eles não vão ter o direito moral, seria extremamente hipócrita, se eles agora viessem a pedir isenção. Eu não posso pedir isenção apenas quando a posição desses mídias são contrários à minha posição. Eu tenho que pedir isenção sempre. E eu tenho a certeza absoluta que se os partidos da oposição se manifestassem contra o Parlamento, iria haver aqueles que são contrários a isso, iriam se voltar contra, precisamente porque a democracia no Brasil ainda não é uma democracia plena. Na verdade, a democracia plena pode-se dizer que não existe em nenhuma parte do mundo, ou existirá em muitos poucos países. Só que, ainda assim, no caso do Brasil, a democracia está muito mais atrasada do que noutros países, sobretudo em relação à Europa. Este é um claro exemplo de como a democracia no Brasil tem que evoluir. Se você não subscreveu ainda o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais, sobretudo se você é brasileiro, se você vive no Brasil. É extremamente importante que este vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. É extremamente importante que as pessoas no Brasil percebam como os mídias manipulam suas cabeças. Como eu disse nesse exemplo, eu também senti-me manipulado. Não se esqueça de ativar as notificações e, como eu digo, faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis.
inclusivamente aos partidos da oposição, aos partidos que são contrários à reforma, para ver se eles percebem que também eles estão a agir mal em relação a este assunto. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.